Muito bem, pessoal, vamos continuar aqui então essa aula falando das características dos inversores on-grid. Para fazer isso, eu vou mostrar para vocês um exemplo de inversor. Então, esse é um inversor, vou começar a falar dele aqui, está numa loja, um site de uma loja. É um inversor on-grid, então é desses que você pode ligar na rede. Não funciona em sistemas isolados. Ele é da fabricante Grovat. Ele tem aqui umas características, vamos ver aqui. Ele é da on-grid Grovat. Aqui tem o modelo dele, MIN 10000 TLX. Então ele é de 10 kW, então a potência máxima que ele vai converter aqui é 10.000 watts. Ele é monofásico, 220 volts. Ele tem 3 entradas para rastreamento de ponto de máxima potência, então dá para colocar 3 strings nele, que todas as strings vão rastrear o ponto de máxima potência. E ele tem monitoramento, ou seja, ele registra os dados de geração e você consegue consultar isso online. Então aqui tem a folha de dados dele. A primeira página geralmente é meio que uma promoção da marca, do produto, e a partir da segunda folha a gente vai ter aqui os dados elétricos, que é o que interessa para a gente. Então eu vou passar aqui rapidamente explicando, né, a maioria das informações. Então vamos lá, está separado aqui por dados de entrada e dados de saída. Então a entrada é a parte CC, é a parte que faz interface com os módulos fotovoltaicos. Então o que ele está indicando aqui? A potência máxima para o arranjo fotovoltaico é de 15.000 watts em STC. Então é bom lembrar disso, porque apesar de ser um inversor de 10 kW, quando você pega o módulo fotovoltaico que você escolheu e soma a potência de todos eles, a potência STC, que é aquela de teste, que é aquela que o módulo não chega a gerar, você pode colocar até 15.000. Porque o fabricante já sabe que ele nunca vai chegar nessa potência, porque a condição de teste não é reproduzível na prática. Então, você pode, quando você vai tentar pensar quantos módulos eu posso ligar nesse inversor, basta pegar 15.000 e dividir pela potência STC do seu módulo. Você vai achar a quantidade certa. A tensão máxima que você pode colocar nele é 600 volts. Então você tem que tomar cuidado e entender quanto de tensão que cada módulo seu vai gerar, porque a soma de todos os módulos de uma string não pode passar de 600 volts. A tensão de start dele é 100 volts, então a partir de 100 volts ele começa a funcionar. Então é claro aqui que com um módulo ele não vai funcionar. Então para os módulos atuais, que estão chegando quase a 50 volts de tensão, você pode ter aí no mínimo uns 3 módulos em série para o seu inversor começar a funcionar. Mas é claro que por se tratar de um inversor de 10.000 watts, é óbvio que você vai usar muito mais módulos nele do que 3. A tensão nominal dele é de 360 volts, então vamos dizer que é a tensão que ele está mais otimizado para trabalhar, né, por string. A faixa de tensão MPPT, o que significa isso? Ele tem uma faixa de tensão que ele consegue operar rastreando o ponto de máxima potência, que é muito importante. Então, entre 60 volts na entrada e 550, ele consegue rastrear perfeitamente o ponto de máxima potência e otimizar a geração de energia. Então, ele tem 3 entradas com esse rastreamento. Então você pode colocar 3 strings nele, strings independentes, que se, por exemplo, uma string sofrer sombreamento, as outras 2 continuam trabalhando normalmente. Então lá no caderno didático tem um pouco uma explicação sobre isso, que se você colocar 2 strings em paralelo, por exemplo, né, com cabos auxiliares, e ligar essas duas strings como se fossem uma só no seu inversor, e uma delas for sombreada ou tiver algum problema, o seu inversor não vai conseguir achar o ponto de máxima potência das 2 isoladamente. Ele vai achar um ponto genérico ali que pode não ser o melhor ponto de trabalho. Já nesse caso, ele tem, olha só, 3 entradas com rastreamento, e as 3 entradas, olha só, número de strings que você pode ligar por entrada. Uma e 2. O que significa isso? Se eu pegar a foto, pessoal, olha só, isso aqui é a entrada da string. Então tem 1, 2, 3, 4. Eu posso ligar 4 strings nele. Só que tem só 3 rastreamentos de ponto de máxima potência. O que significa isso? A primeira string vai ter um rastreador para ela. Então ela vai operar sempre na potência máxima. A segunda string também. Agora, as 2 últimas, elas vão trabalhar com o mesmo sistema de rastreamento. Então é o ideal que essas 2 strings fiquem bem próximas umas das outras, dessas 2 últimas, porque se uma for sombreada, a outra vai sofrer também, porque apesar de ter entradas individuais para elas aqui na frente do inversor, internamente elas são interligadas nele. Então, isso é importante lembrar. Tem aqui a corrente máxima dele, que é de 13,5 amperes, então tem que tomar cuidado também de comprar um módulo fotovoltaico que não ultrapasse esse valor.
mas isso é bem tranquilo no mercado, dificilmente vai ter um módulo que vai chegar a 3,5 amperes sem ser em situação de curto-circuito. E é claro que a última das entradas ela é de 27 amperes, porque basicamente elas se somam, né? Soma duas strings. E tem aqui a corrente máxima de curto-circuito por entrada também, que é aqui de 16,9 amperes. Também um valor bem seguro, a maioria dos módulos fotovoltaicos hoje em dia vão chegar aí no máximo a 15 amperes de corrente de curto-circuito. Então, esses são os dados mais importantes em relação à entrada, que é a parte de corrente contínua. Falando agora da saída, que é a parte CA, já é a parte que vai ser ligada na rede, a gente já anota aqui que a potência máxima que ele vai entregar é 10.000 watts. Ele é de 220 volts, né? Então ele trabalha na realidade entre 160 e 300 volts. Qualquer tensão nessa faixa que você ligar ele vai se entender muito bem com a rede. Mas como a gente está no Brasil, é 220, né? Nós não temos tensões que variam nesses valores. Não. O valor dela é bem fixo, assim, varia um pouquinho, porcentagem muito pequena, para cima e para baixo. Então, frequência da rede de corrente alternada, 50 ou 60 Hz. Certo? Então ele pode trabalhar, por exemplo, em 50 Hz, a rede pode oscilar entre 44 e 55, ele opera bem. E no caso de 60 Hz, pode oscilar entre 54 e 65 também, que ele vai operar bem. Mas a frequência geralmente não é um problema, porque é um dos parâmetros mais importantes da rede das distribuidoras, é a frequência, ela geralmente não varia. A corrente máxima de saída é 45,5 amperes. Então, provavelmente, se você multiplicar 45,5 amperes vezes 220 volts, você vai encontrar aqui os 10.000 watts que ele promete entregar. Ele tem aqui a questão do fator de potência, que você consegue ajustar entre 0,8 indutivo e 0,8 capacitivo, que pode ser interessante, mas para unidades residenciais de pequeno porte, apesar de ser um inversor grande, 10.000 watts geralmente não é uma casa, vai ser ali um comércio e tal, geralmente você vai colocar ele para trabalhar com fator de potência unitário, que vai ser o melhor aproveitamento da energia que ele vai converter. Esse TDAH aí, pessoal, é a taxa de distorção harmônica dele. É o tanto que ele distorce a senoide de corrente que ele injeta na rede. Também não é um fator muito crítico, desde que ele tenha selo do 1 metro, que é o caso aqui. E o tipo de conexão com a rede é monofásica, então são apenas 2 cabos. Se fosse trifásico, seriam 3 cabos. Então não seria adequado, por exemplo, para pequenos comércios, pequenas, né, instalações menores. Porque geralmente quando a instalação é muito grande, 10.000 watts poderia ser até trifásico já. Mas nesse caso aqui é monofásico. A eficiência máxima dele é de 98%, também é uma eficiência boa, né, próxima de 100%, bem desejável. Aqui tem algumas características de proteção que ele já conta internamente. Então ele tem proteção contra a polaridade reversa. Se você ligar erroneamente os polos do arranjo fotovoltaico, né, inverter positivo com negativo, não gera danos ao inversor, ele consegue simplesmente se desligar e indicar o erro para você. Ele tem uma chave seccionadora. Então, geralmente, pessoal, na parte de baixo aqui do módulo, não está dando para ver aqui, mas geralmente na parte de baixo tem uma chave que manualmente você consegue desligar o módulo, o inversor da rede. Ele tem proteção contra sobretensão. Então, é aquela proteção que eu expliquei contra surto. Se cair um raio na rede elétrica e ele vir na direção da sua instalação, ele vai ter essa proteção interna já. Ele tem monitoramento de resistência de isolamento, então se tiver alguma fuga de corrente por alguém que tomou um choque ou um cabo energizado que encostou numa parte metálica e está saindo corrente dali, ele detecta também e indica falha, para não causar acidentes de pessoas tomando choque devido à geração. Ele tem proteção de curto-circuito da parte de corrente alternada. Então, se o cabo de fase neutra ou de fase-fase está ligado nele entrar em contato um com o outro, que seria um curto-circuito, ele desliga o sistema também, não permite a queima do inversor. Ele tem monitoramento de falha da rede, então se a rede for desligada, ele para de funcionar também. Essa é uma característica obrigatória dos inversores. O inversor não pode gerar energia se a rede cair, porque se a rede for desligada e um funcionário da distribuidora for mexer no poste, por exemplo, e se a sua instalação continuasse gerando energia, poderia dar um choque nele. Então, sempre que a rede para de funcionar, o inversor também é desligado. Ele faz o monitoramento da rede para gerar dados para você. Essa função anti-ilhamento é o que eu expliquei aqui da falha da rede também. E tem monitoramento de corrente residual, que também tem a ver com essa
monitoramento da resistência de isolamento para impedir que alguém tome um choque elétrico devido a alguma parte que ficou energizada por contato com o cabo, alguma coisa assim. Aqui nós temos os dados gerais do inversor, então tem as dimensões, o peso dele, quase 20 kg, faixa de temperatura que ele pode operar, menos 25 a 60 graus, o consumo noturno dele que é de menos de 1 watt, então ele praticamente não consome energia, a topologia que é sem transformador, então vai ter inversores com transformador e sem transformador, esse é do tipo que não usa. Ele tem refrigeração natural, então sempre bom, pessoal, pensar em... sempre bom não, é mandatório. Você tem que, na hora de instalar um dispositivo como esse, verificar no manual de instruções qual que é a melhor forma de instalação, porque a refrigeração dele é natural e ele vai esquentar. Tem muito chaveamento ali que gera muito calor. Então, por ser natural a ventilação dele, não tem nenhum ventilador interno, é muito provável que o fabricante indique para você o tipo de ambiente que ele tem que ficar, a temperatura e a distância que você tem que reservar em volta dele para garantir que ele vai ser bem refrigerado. Então, é necessário de verificar esses itens. O grau de proteção dele é IP66, então ele é próprio para ficar o tempo. Como eu disse, é sempre desejável instalar esse tipo de equipamento protegido, abrigado, porque sol e chuva não faz bem para nenhum equipamento, pessoal. Então, o sol vai fazer aquecimento em excesso, a chuva pode causar alguma corrosão nele, então, apesar dele poder ser instalado ao tempo, é sempre legal você guardar ele num ambiente fechado. A umidade relativa do ar ele pode trabalhar até com 100%, então isso é bem tranquilo. A altitude até 4.000 metros. Quando passa de 4.000 metros, pessoal, o ar fica tão rarefeito que ele não consegue mais se refrigerar, então por isso que o fabricante indica para ele. Senão ele esquenta mais do que deveria ser colocado acima dessa altitude. A conexão CC dele é um cabo MC4, que é o cabo padrão de todo o sistema fotovoltaico praticamente. A conexão CA é feita com um cabo, então ele já vem com um conector próprio, você monta os dois cabos, seja fase-fase ou fase neutro, com o aterramento e conecta tudo junto. Ele tem um display de LED na frente, então tem aqui, olha, o display de LED, vocês podem ver aqui na foto. Esse display mostra informações como tensão, corrente, frequência, potência e energia gerada. E ele tem também uma interface Wi-Fi mais app. Então tem um aplicativo que você pode instalar no seu smartphone, conexão com Wi-Fi, e aí você pode ver todos os dados de geração. Aqui são as interfaces de comunicação que ele tem. Então aqui é comunicação serial, USB, Wi-Fi, para você conectar ele com a rede. E tem a garantia aqui de 5 e 10 anos. Então ele provavelmente tem garantia de 10 anos contra defeitos de fabricação. Aqui tem os endereços, de onde ele é fabricado, que é na China, pelo que eu estou vendo aqui. Isso é na China. Tem algumas normas que ele segue da Comunidade Europeia, IEC, então é Inmetro também do Brasil. Então é um inversor seguro para se comprar. Então essas são as características típicas de inversores. Na disciplina do semestre que vem eu espero trabalhar com inversores maiores, trifásicos, para a gente poder pegar um pouco mais de detalhe. Eu vou finalizar essa parte da aula agora e na última parte eu vou mostrar para vocês como que a gente calcula a quantidade de módulos para um inversor como esse.